Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Tá Demais. E hoje nós temos um convidado especial, o irmão Eduardo Moisés, seja muito bem-vindo. Na verdade, todos os meus convidados são especiais, né? Então vamos lá. E aí, irmão, tudo bom? Estamos bem, a paz do Senhor Jesus a todos. Irmã Silane, é uma honra estar aqui nesse podcast e vamos conversar um pouco, né? Sim. Vamos É um, conhecer um pouco, né, do seu ministério, sua vida, o que Deus tem feito através da sua vida ou na sua vida, amém? A sua trajetória na igreja, desde quando você faz parte? é, a minha trajetória na igreja, primeiramente falando que é uma experiência nova, estar aqui, né? E dá um pouco de nervoso também, né? E a minha trajetória na igreja foi no pastor Juvenal Galúcio. Os meus pais casaram nessa igreja. E a minha trajetória se iniciou nessa igreja, né? Foi o pastor que me batizou nas águas. E eu cresci ali até os 10 anos, 11 anos, 12 anos. Depois nós nos mudamos e começamos a congregar em outras igrejas. Passamos pelo pastor João Rocha. E depois já na minha adolescência, retornei ao pastor Juvenal Galúcio, onde eu desenvolvi alguns talentos na igreja. E depois fui para o pastor Hilário Martins, que foi o pastor que foi a conexão na minha vida, o pastor que abriu as portas para mim, me enviou o IBA, ali na igreja do Parque São Pedro. Amo todos os irmãos do Parque São Pedro. Foi no Parque São Pedro que eu recebi o dom do Espírito Santo. Ali na igreja, os irmãos, foi nesse período, foi o período que eu comecei a pregar a palavra do Senhor também. E foi a igreja que me enviou para o IBA. A igreja que me enviou para o IBA, eu sou muito grato a todo esse trajeto na igreja. Você foi batizado com quantos anos? Nas águas do águas, Espírito Santo. nas águas com 12 anos de idade. 12, né? 12 anos de idade, junto com meu primo Leonardo, que esteve Ah, é aqui. verdade. Ele é primo do irmão Leonardo, Leonardo Braga. Isso, um abraço para ele e eu creio que ele vai estar conectado conosco também. Sim, Um abraço para meu primo Leonardo, uma bênção nas mãos do Senhor. verdade. E com o Espírito Santo? E com o Espírito Santo foi com 17 anos de idade. Foi com 17 anos de idade, foi a experiência mais incrível que eu já vivi. Uma experiência que é um divisor de águas nas nossas vidas. Essa experiência ela fica marcada para sempre na nossa história. E é uma história bem longa, a maneira que eu recebi o Espírito Santo. Com vontade. Foi bem tremenda, uma experiência incrível mesmo, que eu sempre, quando vou ministrar a palavra do Senhor, gosto muito de compartilhar essa experiência. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi algo maravilhoso. Pastor Raymond Woodward, que é o presidente da nossa igreja no Canadá, o nome bonito, né? Ele que foi o palestrante da noite e eu estava com muita sede de receber o Espírito Santo. Eu estava com muita sede. Porque Deus ele batizou primeiramente o meu primo Leonardo com o Espírito Santo. Ele batizou primeiro o meu primo e isso incentivou os outros jovens a buscar essa experiência poderosa também, porque nós vimos uma grande mudança na vida Você dele. também foi um, né? Sim. Não foi aquela inveja assim. Não. Literalmente foi algo maravilhoso, maravilhoso porque nós vimos uma alegria, né, florescer no rosto dele e também ele se levantou pregando a palavra de Deus nesse período e nós começamos a ter curiosidade, né, a respeito de receber o dom do Espírito Santo. E eu lembro que a primeira vez que eu senti a presença de Deus, eu estava na minha casa. Foi a primeira vez que eu chorei muito. Até então eu não sabia que era a presença de Deus. E aos 14 anos de idade eu ganhei uma bateria do meu pai. Meu pai me deu uma bateria, eu vinha pedindo há muito tempo. Desde os 9 anos de idade eu vinha pedindo uma bateria do meu pai. E somente com 14 anos eu ganhei essa bateria. E eu lembro que eu trancava a porta do meu quarto ali, colocava o som na caixa, o louvor, e passava o dia tocando, treinando. E eu lembro que eu estava tocando um louvor bem espiritual, foi quando eu senti a presença de Deus mesmo. Só que eu não sabia o que era isso, né? Eu lembro que eu chorei bastante.
E essa foi a primeira experiência que eu tive, quando eu senti a presença de Deus, mas ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo, né? E quando Deus ele encheu meu primo Leonardo, isso motivou a outros jovens a buscarem isso também. Ele se tornou um ponto de referência para a gente, né? E eu lembro que ele pregou num domingo na igreja, recém-batizado com o Espírito Santo, e a igreja incendiou do poder de Deus. Foi algo tremendo, e a gente ficou, meu Deus, o que aconteceu com o Leonardo? Foi algo tremendo. E isso incentivou a gente a buscar a presença de Deus. E eu lembro que eu comecei a buscar também, procurar meios e me consagrar mais, me separar mais, se aproximar mais de Deus para buscar isso. E o meu sonho era ser batizado no Espírito Santo em uma convenção lotada no Jerusalém, assim, cantando aquele louvor, Espírito que desce como fogo. Sim. E aquilo ficou assim, e eu fui recebendo várias experiências de outros irmãos na igreja que também receberam o Espírito Santo, que também foram um pouco engraçadas, porque alguns irmãos relatavam para mim, olha, quando tu receber o Espírito Santo, tu vai tremer. Olha, quando tu receber o Espírito Santo, tu vai ver uma bola de fogo. E eles iam contando as suas experiências e eu ficava, meu Deus, qual é a experiência que eu vou ter no dia que eu receber o Espírito Santo? E eu fiquei com uma expectativa muito grande, como eu sentiria essa experiência, né? Como eu sentiria isso. E eu lembro que eu estava na semana de provas, eu acredito que era o 2º ano do ensino médio, eu estava fazendo aquelas provas do PSC e do CIS para entrar para a faculdade, e a convenção caiu justamente na data das provas. Eita. E eu fiquei bem animado para ir para a convenção, porque eu queria receber o Espírito Santo. E a minha mãe, ao mesmo tempo, falava, não, tu vai fazer tuas provas. Tu vai fazer tuas provas. Acabou que, quando deu sexta-feira, o dia da convenção, eu peguei minhas coisas, minha mala, minha bolsa, fugi para casa da minha tia, não fiz as provas, minha mãe ficou um pouco chateada, mas ali eu vivi a melhor experiência da minha vida. Foi algo bem poderoso mesmo. Na sexta-feira eu lembro que eu estava com muita sede para receber o Espírito Santo. E eu buscava assim mesmo, querendo receber. E muitas pessoas foram batizadas na sexta-feira. Muita gente mesmo recebeu o Espírito Santo, mas eu não recebi o Espírito Santo na sexta-feira. Mas eu estava com muito ânimo para receber o Espírito Santo. Eu falei, não, então amanhã no sábado é à noite. Vai ser o culto dos jovens, vai estar a mocidade, o coral ali. Então, eu fui com muita expectativa para receber o Espírito Santo no sábado. E eu lembro que eu estava no coral, o pastor Raymond estava pregando e com muita unção, e eu lembro que ele falou bem assim para o coral de jovens, e falou, vocês jovens que têm o Espírito Santo, orem no Espírito. Orem no Espírito. E quando eu olho para os jovens ao meu redor, todos eles falando em outras línguas. E eu nada de falar em outras línguas. E eu sentindo aquilo poderoso, assim, sabe? Fervendo dentro de mim. Sabe aquela energia que estava fluindo? Eu olhei para o meu primo do lado, olhei para o meu primo do outro, todo mundo falando em línguas e eu nada de receber o Espírito Santo. E aquilo assim me chacoalhou de tal forma, eu falei, quando o pastor chamar as pessoas para receber o Espírito Santo, eu vou receber o Espírito Santo. E ele chamou, no final da mensagem, as pessoas para receber o Espírito Santo. E eu busquei como nunca tinha buscado na minha vida. Gritava, clamava e não recebi o Espírito Santo no sábado. Eu fiquei um pouco frustrado, porque já era a penúltima noite, né? E só restava a última, né? E eu descobri que Deus, ele sempre deixa o melhor para o final, né? Ele sempre deixa o melhor para o final. E eu tenho aprendido que para nós recebermos o dom do Espírito Santo, você precisa estar muito sensível à presença de Deus. Você precisa querer aquilo realmente. Você precisa almejar aquilo com todo o seu coração. Deus, ele não pode encher alguém do Espírito Santo sem que você queira isso. A Bíblia diz que o Senhor, ele está à porta e bate, né? E se nós abrirmos a porta, ele entra. Nós servimos um Deus muito educado, né? Verdade. E se nós não almejarmos isso, falar, Senhor, realmente eu quero, e não tem nada mais precioso do que isso, nada mais importa do que o teu Espírito. O Senhor, ele nos enche com o Espírito Santo. No sábado eu queria, mas realmente
não tinha muita ciência se eu queria aquilo mesmo, sabe? Eu estava meio em dúvida e estava meio em impasse com falar em línguas, assim. Ficava pensativo, como que isso vai suceder? Como vai acontecer? E no domingo eu fui com todo o gás, era a última noite, e eu estava sedento, o culto passou tão rápido, os louvores, tudo tão rápido. E eu lembro que chegou o momento do altar, o pastor Raymond estava ministrando e ele chamou as pessoas para receber o Espírito Santo. No domingo, 300 pessoas receberam o Espírito Santo. E eu não recebi o Espírito Santo. Ainda. E eu estava todo suado já e eu falei, meu Deus, acho que isso não é para mim, né? Eu já tinha praticamente entregado assim as coisas e baixei um pouco a cabeça. E eu lembro que o pastor Raymond pegou o microfone e colocou no altar. Com certeza ia vir algum dirigente e ia fazer aquela cerimônia final e encerrar o culto. E o pastor Daniel Borges, muito cheio do Espírito Santo, ele também ia colocar o microfone no altar. E eu vi que quando ele ia colocar, ele voltou. Eu senti que ali foi o Espírito Santo fazendo ele retroceder. Mesmo o pastor Raymond já entregando a oportunidade, ele volta com o microfone e fala, eu sinto no Espírito que Deus ainda quer batizar algumas pessoas aqui. E eu falei, agora é eu, Senhor, agora é eu. E nessa noite eu lembro que muitos pastores ficaram ao meu redor, amigos, e é muito importante você ter pessoas que saibam como orar para você receber o Espírito Santo. E o meu primo Leonardo, ele muito inteligente, ele ouviu bem o que o pastor Daniel Borges falou, porque tem muitas pessoas que vão ajudar o outro a receber o Espírito Santo, e elas mesmas falam muito em outras línguas, elas mesmas gritam bastante, elas mesmas oram com muito fervor, mas não ajudam a pessoa a receber o Espírito Santo, não dão a instrução correta. E o pastor Daniel falou, olha, você que está ajudando ele a receber o Espírito Santo, você vai apenas ouvir o que ele está falando. Não deixe ele se desconcentrar, porque muitas pessoas, no meio da oração, elas se desconcentram, porque elas vão falando muitas coisas e acabam perdendo o foco, né? Elas vão falando, obrigado, Senhor, te amo, Jesus, Deus, tu és grande. Não deixe ele falar outra coisa senão aleluia, porque aleluia é a oração universal e ela te conecta de uma forma poderosa. Ela te conecta e quando eu foquei na oração aleluia e o meu primo me ajudando, ele só ouvindo, incentivando, continua. Isso foi muito poderoso. Os pastores começaram a orar em mim. Teve uma hora que eu senti uma alegria tão grande, que na minha mente eu estava dizendo aleluia, mas na minha língua eu já não entendia o que eu falava. E o meu primo bateu com muita força no meu peito assim, você está falando em outras línguas. Parece que eu voltei, né? O meu consciente desceu e quando eu voltei, rapaz, eu estou falando em outras línguas. E aquilo me assustou. E ele falou, continua, continua. E foi quando eu me alegrei de tal forma. E aquilo foi tão poderoso assim. Foi um divisor de águas na minha vida. O pastor Júnior Rafael, que é o filho do pastor Hilário Martins, ele me disse, naquele dia, naquela noite, ele me disse algo que marcou a minha vida para sempre. Ele falou, busque ser renovado no Espírito Santo todos os dias. E essas palavras me perseguem até hoje. Todos os dias eu preciso estar conectado em Deus. Todos os dias eu preciso sentir a presença de Deus. Todos os dias eu preciso falar em outras línguas. Seja em casa, no trabalho, na rua, na moto, no carro. Aonde eu estiver, eu preciso estar conectado em Deus. E isso me impactou bastante. Amém, Um pouquinho longa, né? Deus. Mas foi uma experiência que mudou minha vida. E o batismo, o primeiro batismo, ele sempre é diferente, né, do renovo. Sim. Sempre é algo marcante. É, sempre algo marcante. Mas na minha vida foi assim, né, também. E o seu chamado? Você disse que tem um chamado para o ministério. Sim. Assim que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a pregar. E foi bem interessante também a primeira vez que eu preguei, porque eu sabia que essa hora ia chegar para mim. O meu líder de jovens, não sei se ele vai assistir, o irmão Efraim, é um tremendo jovem de Deus, teve uma grande influência na nossa vida, assim, sabe? O Efraim, ele sempre deu oportunidade para outros jovens ministrarem. Ele falava bem assim, se um jovem nunca ministrou, como é que ele vai adquirir experiência? Você precisa colocar ele.
Você precisa dar responsabilidade para um jovem. Se você não der responsabilidade para um jovem fazer algo, ele não vai sentir aquele peso da responsabilidade, né? E ele era assim. Todo culto de jovem, ele fazia uma reunião no final e falava: olha, próximo sábado você é o pregador. Você é o dirigente, você é o cantor. Eu sabia que esse dia ia chegar, ele ia apontar para mim e falar: olha, você é o pregador. E nós não podíamos dizer não. Nós não podíamos dizer não. E foi bem diferente, porque eu esperava que eu fosse pregar na igreja local. Que eu fosse pregar na igreja local. E eu lembro que eu fui visitar o IBA. O pastor João Rafael chegou comigo e falou assim: Eduardo, quero que você pregue domingo na minha igreja. Quero que você leve a palavra do Senhor. E eu fiquei impactado, né? Poxa, Tinha quantos anos? 17 para 18, assim, recém-batizado Bem no Espírito jovem, né? Santo. Uhum. Hoje estou com 26 anos, já alguns aninhos na frente aí. E o pastor João Rafael falou: você vai pregar domingo. E ele me deu um mês. Para quem nunca pregou, assim no altar, né? Eu sempre falei de Deus assim para os meus amigos, desde a juventude, na escola. Mas pregar no altar, a nossa igreja, ela sempre, com toda certeza, os pastores, né? Os pastores sempre foram os pregadores principais, né? E de um tempo para cá que nós começamos a ver os jovens em atividades, se levantando. E isso foi um marco para a nossa igreja, né? Porque os jovens também começaram a desejar isso, né? Esse ministério. E a igreja foi abrindo espaço, né, para vários jovens pregar a palavra de Deus. E isso é muito bom, o ministério apoiar o ministério jovem, né? Quando nós olhamos na palavra de Deus, Deus ele sempre amou os jovens, né? O primeiro mártir da igreja foi um jovem, né? Foi Estevão, né? Foi um jovem que estava ali realmente na vontade do Senhor e vivendo o propósito de Deus. E o pastor Júlio me chamou para pregar no domingo na igreja dele, me deu um mês. E eu fiquei desesperado. E agora, meu Deus, como é que eu vou pregar num domingo na igreja? E eu lembro que eu li a Bíblia desesperadamente. E eu preguei sobre Davi. Eu lembro que eu li ali o capítulo da história do gigante, né? Chega, as páginas ficaram amarelas de tanto eu ler e folhear a Bíblia ali. E foi tremendo, foi um marco. Eu senti que depois daquele dia Deus realmente tinha um chamado comigo. E eu tinha escutado relatos de outros jovens, né? Poxa, a primeira vez que eu preguei foram 7 minutos. O outro, não, o meu foi 10, o meu foi 5. E eu ficava, meu Deus, quanto tempo que eu vou pregar, né? E eu lembro que eu ministrei meia hora, foi muito naquela época. Porque eu li muito, eu li bastante. E eu me senti um pregador mesmo. Eu falei, rapaz, isso é comigo. Eu nasci para fazer isso, eu nasci para pregar. Esse é o meu chamado. Só que Deus ele me ensinou uma lição muito grande, muito grande. Deus ele abate o soberbo, né? E talvez se tentou subir algo para o meu coração ali, Deus ele abateu na mesma hora. Porque quando eu contei para os meus amigos que eu tinha ministrado tudo isso, eles ficaram, uau, rapaz, você prega, né? Meia hora de pregação, primeira pregação, 5 almas no altar. Foi um culto poderoso mesmo. O pastor Júnior até me parabenizou depois. Eu fiquei muito orgulhoso, né? Falei, poxa, acho que eu nasci para fazer isso. E eu lembro que eu fui para a segunda ministração num culto seccional de jovens. Tinha acabado de começar a pregar, já estava pregando no culto seccional. E eu falei, poxa, eu nasci para isso. Eu subi com a cabeça erguida, tudinho. E aquele culto, o segundo culto, foi um desastre. Meu Deus. Foi um desastre. Eu fiquei muito nervoso. Tinha muitos pastores ali. E eu fiquei muito desanimado, muito desmotivado. Eu lembro que eu gaguejei bastante. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com aquele primeiro pregador de domingo? Onde é que ele estava? E foi aí que eu aprendi sobre a dependência de Deus, total dependência de Deus. Eu saí dali falando que eu não queria mais pregar, pelo constrangimento, por tudo aquilo que eu tinha sentido. E o irmão Efraim, novamente usado por Deus, chegou comigo e falou, não desiste não, é só o início, é só o começo. Deus tem uma obra na tua vida. E eu falei, é verdade. Por que parar agora? É a segunda ministração. Agora que tá no começo, né? Isso. Tinha acabado de começar, né? Então, a partir daí eu continuei.
fazendo a vontade do Senhor, congregando. E Deus foi abrindo portas em vários lugares para nós pregarmos a palavra de Deus. E até hoje estamos aí pregando a palavra de Deus. E isso é algo que me chama, independente do púlpito, do altar, no trabalho, na escola, onde eu estou, isso me impulsiona a falar de Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Você também é obreiro, né? Sim. Como que foi assim, esse chamado, essa unção? Ser obreiro é uma responsabilidade muito grande no ministério, né? Para um jovem é um chamado especial, né? Porque você já é visto como um ministro na casa de Deus, né? E você tem a responsabilidade de zelar por aquilo, né? Pelo chamado que Deus colocou nas tuas mãos. E eu ouço muitos jovens falando que se espelham em mim, né? Poxa, eu te admiro. E isso me dá forças para continuar, né? Porque enquanto tem uma pessoa que tem você como referência na casa de Deus, você não pode desistir. Você não pode desistir. Porque outros jovens se espelham em você. Assim também como na minha juventude, teve jovens que eu olhava e eram colunas na igreja. E jovens que influenciaram o meu ministério, a minha vida também. E foram tremendamente usados nas mãos de Deus. Hoje também nós temos essa responsabilidade, né? De marcar outros jovens, levar uma geração no altar do Senhor. Existem muitos jovens que, quando eles estão vendo nós ministrar a palavra de Deus, eles estão se inspirando e cresce o desejo no coração deles também para pregar a palavra de Deus. Isso é muito importante, muito importante. E é uma honra, né? Fazer parte do ministério, estar ali naquela reunião no meio dos homens de Deus, muitos anciãos ali no nosso meio. Isso é tremendo. Você foi ungido com quantos anos? Eu fui ungido com 23 anos de idade. 23 anos de idade. O meu pastor, Antônio Carlos, pastor Carlinho, o pastor que atualmente eu congrego, é o meu pastor, é o homem de Deus na minha vida, foi o pastor que me indicou para o ministério. Um forte abraço ao meu pastor Carlinho, a sua esposa Grace, sua família, tem sido uma bênção na minha vida. Geralmente a gente tem uma certa responsabilidade quando a gente é crente, né? E você como obreiro, quais são as responsabilidades que tem pesado nos seus ombros? Porque a gente sabe que você não é um jovem comum, né? Eu acredito que o testemunho, né? Você precisa se manter íntegro, né? Ter um bom testemunho, zelar na sua conduta, no que você fala, como você se comporta. Você precisa ter certeza daquilo que Deus chamou você, né? Você precisa ter essa convicção. Eu acredito que o testemunho é o mais importante, né? O zelo e também o valor, né? Porque isso é até interessante comentar aqui no trabalho, no local onde eu trabalho, muitos me têm como pastor onde eu trabalho, né? O pastor Eduardo, né? E eu falo, não, eu sou só um obreiro. Aí ele falou, não, tu não é obreiro, você é pastor. Obreiro é um cargo muito baixo. Qualquer outra denominação, você é obreiro. Aí eu falei, não, mas para ser obreiro na nossa igreja, na denominação que eu faço parte, na nossa organização, é um chamado de Deus específico, não é tão fácil. Você precisa passar um período de preparação mesmo, realmente congregar, ir para a escola bíblica, ser apontado pelo seu pastor. Não é tão fácil ser obreiro assim como vocês pensam, né? Isso é interessante, eles comentam, né, no trabalho. Né? Ainda mais solteiro, né? Que a responsabilidade Isso, é solteiro, bem maior. É. Acho que tanto casado também, né? É. Todos. Tem até uma passagem que fala, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando tu olha para essa passagem, o que é que tu sente? Meu Deus. Não tem de que se envergonhar, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa estar bem preparado, né? Seja para qualquer situação, para você ministrar a palavra de Deus, né? Liberar a palavra de Deus para alguém que está precisando, né? E que não tem que se envergonhar, né? Você tem que vestir a farda mesmo, a roupa do evangelho, e você é o ministro onde quer que você esteja.
Eu estou na faculdade e na minha mente está, eu sou um ministro do Senhor. E por mais que o ambiente ele queira te influenciar, você não pode deixar o ambiente lhe influenciar, né? Na palavra de Deus nós vemos jovens que são exemplo e referência para nós, né? Que viviam num meio que não era do Senhor, mas eles não se deixaram contaminar. José ele foi uma referência no Egito, né? Mas não foi influenciado pelo Egito. Daniel, a mesma forma na Babilônia. Né? E eu penso isso a respeito dessa passagem. Sempre estar preparado com a doutrina para falar a respeito daquilo que você acredita. E eu tenho amigos de outras denominações no trabalho e eles sempre vêm perguntar a respeito da minha fé, né? Eu sempre tenho uma palavra pronta ali, preparada, a respeito do que eu acredito, a respeito do falar em línguas, do batismo em nome de Jesus, do ser cheio do Espírito Santo. Isso traz impacto. E só complementando o pensamento, eu tenho aprendido algo muito poderoso esses dias, que o mundo, ele literalmente, ele nos lê, ele nos observa muito. Paulo ele disse que nós somos uma carta lida por todos os homens, né? E a minha pregação no trabalho, o meu testemunho como a minha pregação é mais forte do que as minhas palavras. É mais forte do que as minhas palavras. Porque no meio ambiente muitos se dizem ali cristãos, mas não se comportam como tais, né? E muitos te observam só pela sua maneira de ser, pelo seu comportamento, pela sua maneira de falar. Então a nossa pregação, através do nosso testemunho, ela fala mais alto do que as nossas palavras. Verdade. Você também tem uma experiência maravilhosa, né, com relação aos dons, discernimento, os dons de língua. Dons de línguas. É a sua primeira experiência, que foi no CEIA. Ah, sim, no CEIA. Foi tremendo. O CEIA, na verdade, ele é um divisor de águas na nossa vida, né? O CEIA ele veio para impactar a nossa história, né? Desde 2015, quando o CEIA iniciou no Amazonas, eu não perdi um CEIA. Eu participei de todas as edições e realmente foi um crescimento espiritual poderoso na nossa vida, poderoso, poderoso. E eu sempre tive o desejo de entender os dons espirituais, né? Entender os dons espirituais e principalmente o interpretar de línguas, porque eu sempre achei muito maravilhoso falar em línguas, né? E eu fiquei muito maravilhado quando eu vi os pastores americanos. Eu lembro que no primeiro ceia, isso quebrou assim as barreiras na minha mente sobre falar em línguas, porque eu achava que eu só devia falar em línguas quando eu chegasse ali no altar, quando começassem os louvores. E eu lembro que o pastor Stark, eu lembro de todos os pregadores que vieram no primeiro ceia em 2015, pastor Stark, seu filho, o Jimmy Stark, o pastor Bob Wade e o pastor Scott. Eles desceram a rampa do Iba falando em outras línguas. Eles estavam conectados em Deus totalmente. Eu fiquei assustado com aquilo. Eu era um jovem recém-batizado que tinha algumas barreiras na mente sobre como se chegar a Deus. E foi quando eu fui abrindo meu entendimento. A Bíblia diz em Hebreus 10, 19, né? Tendo, irmãos, ousadia para entrar nos santos dos santos pelo novo e vivo caminho. E quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado. Eu comecei a seguir os homens de Deus. No primeiro ceia, deu poucas pessoas. Eu acredito assim que naquele auditório tinha 15 pessoas e eu era um dos 15. E eu lembro que à noite nós tínhamos IBA, era sexta-feira a palestra, eu fiquei maluco ligando para meus amigos. Rapaz, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Corre para cá, vem para cá, urgente, não falta hoje. Tem uns homens de Deus aqui, meu Deus, o lugar está tremendo. E ali a gente teve experiências naquela manhã de sexta-feira poderosa mesmo, eu nunca tinha visto aquilo. Teve um pastor que veio com eles, o pastor Russell, que ele era usado em visões, e o pastor Stark chamava ele apenas para ver, para ele falar o que Deus estava mostrando para ele no Espírito. O Stark chamou ele
E pastor Russell tem algo para falar o que ele está vendo no Espírito. Pastor Stark disse assim, eu não vejo o mundo espiritual, eu sinto tudo, mas eu não vejo, mas pastor Russell vê. E deu o microfone para aquele jovem. E ele começou a dizer coisas poderosas da parte do Senhor. Tinha anjos ali naquele lugar. Eu lembro como se fosse hoje, ele pediu para 2 pastores ficarem sobre os seus pés. E ele falou que estava vendo bandeiras sobre esses 2 pastores. E Deus estava mostrando 2 bandeiras. E ali era o pastor, eu não recordo o nome dele agora, mas foi um pastor que foi apontado para o Mato Grosso. E um pastor Pedro, que foi apontado para Angola. Então ele estava vendo realmente, aquilo me assustou, foi algo poderoso. Eu lembro que ele disse que tinha 2 anjos no canto do auditório segurando uma cortina transparente. E por trás dessa cortina tinha águas. Meu Deus, aquilo foi muito poderoso. E ele falou que o Senhor ia liberar água sobre aquele auditório. E ele fez a oração da fé, nós levantamos a mão. E ele falou que os anjos abriram as cortinas. E quando literalmente eles abriram, eu pude sentir assim, as águas do Espírito de uma tal forma que meu corpo tremia naquele auditório. Eu recém-batizado no Espírito Santo, muito sensível à presença de Deus. Aquilo foi impactante. E despertou em mim esse desejo pelos dons espirituais, né? De buscar, de entender isso. E eu lembro que o pastor Stark estava ministrando uma noite e ele chegou comigo e disse algumas palavras em inglês. Na época eu não tinha noção muito do inglês. E eu lembro como se fosse hoje, ele pronunciou algumas palavras em inglês e ali eu entendi tudo. Que ele tinha falado em inglês mesmo sem entender o idioma do inglês. Ele pronunciou algumas palavras, ele orou sobre mim e ministrou, ele profetizou sobre mim. E ali eu entendi. E depois, com o tempo que eu comecei a estudar inglês, eu soube o que ele disse, né? Falei, rapaz, eu fui usado por interpretação de línguas. Eu interpretei o que ele disse no idioma dele, sem eu saber uma vírgula de inglês. E nós vimos isso na cruzada. Deus, ele derramou os dons espirituais no auditório. Tinha uma moça que estava bem atrás, assim, que ela começou a gritar, dizendo, meu Deus, eu estou entendendo tudo que o pastor americano está falando, sem a ajuda do intérprete. Ela falou isso. E foi algo poderoso, né? E essa foi uma experiência que eu tive com a interpretação de línguas, né? Aí foi aí que despertou a vontade de aprender o Sim, inglês. foi. Ele ministrou uma palavra sobre a minha vida. E até mesmo nessa cruzada, o pastor Matthew Jones, ele ministrou sobre a minha vida uma palavra a respeito do inglês, né? E nós estamos caminhando, estudando ainda, né? Eu acredito que Deus tem algo para fazer. Porque nós acreditamos que o último avivamento ele vai ser multicultural. De pessoas de todas as nações vão se reunir. E a nossa igreja é uma igreja multicultural, né? Nós temos pastores que vêm aqui do Chile, dos Estados Unidos, da África, de todos os lugares do mundo, né? O reino de Deus ele é multicultural. Qual é o teu maior sonho? Sonha em viajar, conhecer algum país, fazer missões? É uma boa pergunta. Eu acredito que a vontade do Senhor é o melhor lugar onde nós devemos estar. E isso é uma experiência muito boa também, porque eu já fui em lugares em que não era a vontade do Senhor. E Deus não moveu e não operou da forma que eu esperava, né? Porque eu fui ali para aquele lugar e eu sabia que não era a vontade do Senhor estar ali e fui assim mesmo. E eu também acredito que quando você está debaixo da vontade do Senhor, o Senhor ele coopera, né? Eu quero dar um abraço para o meu amigo, pastor Jeú, que eu acho que ele vai assistir também essa entrevista, né? Que é o meu mentor espiritual, é o homem de Deus na minha vida também, um homem de Deus apostólico, é um pastor apostólico. E ele tem me ensinado muito sobre isso, sobre estar na vontade do Senhor. Poderia dizer aqui que eu tenho vontade de ir nos Estados Unidos, conhecer as igrejas, os irmãos. É tudo muito bonito, né? Tudo muito empolgante ali, o som, as pregações, a história.
Foi dali que o nosso missionário saiu, né? Do Canadá, Estados Unidos, daquele meio, daquele povo ali. E eu tenho muitos lugares para ir que eu gostaria de ir, mas eu quero estar na vontade do Senhor. E ela é boa, perfeita e agradável. Isso. Isso é verdade. Você também tem experiência, né, com a voz de Deus. Qual foi assim, a sua maior experiência que você... É um tema bem interessante acerca de ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos direcionados por Ele com mais facilidade, né? E existem muitas barreiras hoje na mente de muitos cristãos acerca de ouvir a voz de Deus, né? Eu tenho até um sonho um dia de escrever um livro ouvindo a voz de Deus. Eu tenho um sonho de escrever um livro com esse tema, ouvindo a voz de Deus. Porque eu tenho observado e em todos os lugares que eu tenho ido pregar a palavra do Senhor, eu sei quando a presença de Deus me impulsiona para fazer algo, né? E ao longo dessa jornada, mesmo eu sendo tão jovem assim, eu tenho aprendido um pouco sobre ouvir a voz de Deus. Eu li um livro chamado Conexões de Poder, do pastor Elias Limones, que ele é uma referência mundial, o pastor Limones. Não tem um lugar no mundo que você fale Elias Limones e o pessoal não o conheça, né? É um homem de Deus tremendo. E ele fala sobre um tema, sobre ouvir a voz de Deus também, sobre ouvir a voz de Deus no Espírito. E eu lembro que a partir desse momento eu aprendi a ouvir a voz de Deus no meu espírito. Eu sei quando Deus está falando no meu interior. Eu entendo quando Deus está me impulsionando a fazer algo. Porque você não ouve voz, mas você é impulsionado por Deus para fazer algo. Você não ouve voz alguma, mas aquilo é uma energia que te impulsiona a fazer algo. E eu vivi algumas experiências com isso, né? O meu primeiro emprego, onde eu estou hoje, no hospital também, eu estou lá porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus no Espírito. Depois que eu li o livro, eu falei, é Deus que está falando comigo assim. Quando Deus fala dessa forma, é Ele que está falando. E realmente, o Senhor até abriu as portas para mim, né? Quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus no Espírito. Mas a experiência mais interessante que eu gostaria de compartilhar é de um pastor amigo meu, pastor Simon. Ele trabalha na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, é pastor em um interior, uma comunidade. E eu lembro que eu fui ministrar nessa comunidade de São Sebastião. E poucas pessoas vivem ali naquela comunidade, é uma comunidade bem pequena. E lá naquela comunidade, eu estava muito empolgado para pregar a palavra de Deus. Estava muito empolgado mesmo, assim. Muito animado, com toda a força, tinha preparado os esboços, tinha orado e preparado para pregar, né? E deu a hora do almoço e eu comecei a ficar com fome por ali. E eu não vi as panelas se mexendo, eu não vi nada por ali, assim. E ele começou a olhar para mim e sabia que eu estava com fome. Ele falou, vamos pescar. Nós vamos pegar o almoço. E nós entramos dentro daquele barquinho ali e fomos bem longe, assim, bem mais fundo, bem mais fundo. Chegamos numa margem, assim, depois de muito tempo, assim, nós indo naquele caminho, ele começou a pegar tucunaré. E os tucunaré passavam, assim, tão visível que tinha alguns que ele pegava com a mão, assim, e jogava para dentro do barco, assim. Era incrível aquilo. E na época eu lembro que eu estava com um relógio, eu gosto bastante de relógio. Eu estava com um relógio muito bonito, eu tinha comprado, tinha parcelado na Bemol, né? E ainda faltava algumas parcelinhas ali. E eu comecei a sentir aquele impulso no meu coração, né? Dá esse relógio pro pastor. Dá esse relógio pro pastor. E eu não entendia muito bem que Deus estava falando no meu espírito. Faz isso. Faz isso. E eu fiquei assim, eu vou dar um relógio pro pastor. Eu falei, pastor, eu quero lhe dar esse relógio. Era um relógio muito bonito. E eu dei um pouco assim, com o coração apertado, mas eu dei o relógio para ele. E aquele pastor, ele começou a se emocionar muito dentro daquela canoa, daquele barquinho. E me abraçou e a gente se alegrou. E ele começou a me contar algumas experiências que ele tinha tido. Ele tinha largado tudo para
para viver o chamado dele. Ele recebia um salário muito alto, ele e a esposa, e largaram tudo para ir para a obra de Deus. E ele falou que há umas 2 semanas atrás ele tinha vindo em Manaus, entrado numa relojoaria, né? E ali ele tinha visto um relógio e questionado o Senhor. Poxa, Senhor, eu ganhava tão bem. Hoje eu entro aqui e não tenho condições de comprar um relógio. E o mesmo relógio que ele desejou ali naquela vitrine foi o relógio que eu dei para ele. Deus estava falando ao meu espírito que eu abençoasse o homem de Deus. E desde o dia que eu obedeci a voz de Deus e eu abençoei o homem de Deus com aquele relógio, eu não parei mais de ganhar relógio. Nossa. Eu fui pregar num culto de jovens e eu ganhei um relógio semelhante. Muito bonito também. Eu fui pregar em outro culto. Eu sei que somando eu acho que eu ganhei uns 5 relógios depois disso. Glória a Deus. Quando eu aprendi, Interessante eu vi a mesmo. voz de Deus no meu espírito. Interessante como Deus ele cuida dos detalhes. Sim. Coisas que a gente nem imagina, né? Meu Deus. E você disse que fazia esboço, né? Já teve assim alguma vez que você preparou um esboço e não era aquela pregação? Na hora assim Deus te usou? Eu acredito que sim, eu não me lembro agora, mas desde o início, na preparação, na época do IBA, o pastor Ailton, ele foi meu professor de homilética, e ele não concordava muito sobre isso, né? Sobre você se preparar em casa e na hora Deus mudar a mensagem. Ele não concordava muito com isso. E ele tinha a tese dele, né? Ele falava assim: se você está se preparando em casa, você está orando, está se consagrando, Deus está falando com você, não tem por que Deus mudar a mensagem na hora do altar, na hora do púlpito. E eu guardei isso para mim. Eu guardei isso para mim. Então o que eu fazia? Eu me preparava e ficava bem sensível ao que Deus queria falar. Eu entendia na preparação da mensagem. Às vezes até não tinha um esboço preparado, mas a palavra estava no coração e eu chegava ali e eu sabia o que Deus queria mover. Teve uma vez que eu estava ministrando e a palavra de Deus muito forte, e no final da ministração eu comecei a sentir sobre restauração. E eu comecei a falar ali poucos minutos sobre restauração. De repente veio uma mulher pro altar correndo em desespero e se prostrou ali, entregou a vida para Jesus. E no final o pastor chegou comigo e falou: meu filho, essa moça estava precisando dessa palavra de restauração. Está acontecendo isso e isso na vida dela, e Deus usou você para falar sobre restauração para ela. E a mensagem foi totalmente diferente. E no final, Deus acrescentou aquela parte ali. É por isso que é muito importante nós estarmos sensíveis à voz de Deus no nosso espírito. É verdade. E o coraçãozinho? Como está o Coração, coração? o coração está tranquilo, né? O coração está tranquilo. Orando ao Senhor sempre. Orando ao Senhor sempre. Pedindo para que seja feita a vontade do Senhor. Eu acho que isso é mais importante. Mais importante. E eu acredito que, como ministro, né, nós ficamos bem mais cautelosos acerca desse assunto, né? Acerca desse assunto. E eu acredito que bons conselhos, eu tenho recebido bons conselhos de homens de Deus, tremendos homens de Deus, que têm me direcionado bem nesse caminho. Não precisa pressa, né? Sim, com Não certeza. precisa pressa. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição, né? É verdade. Verdade. Mas eu vou fazer algumas perguntas, vai ser tipo um bate e volta. Amém. Vai ser poucas coisas mesmo. Responsabilidade. Responsabilidade? Igreja, né? Família e desenvolvimento pessoal. Obreiro. Obreiro, né? Acho que uma palavra não define tanto, né? Mas eu vou falar testemunho. Testemunho. Zelo, testemunho, zelo.
Palavra da verdade. Palavra da verdade, a mensagem apostólica. Amém, glória a Deus. De todas as pregações que você já foi usado, né? Teve alguma que ficou marcada lá no seu coração? Sim, teve uma vez que nós fomos ministrar a palavra de Deus na cidade de Rio Preto da Eva, junto com um grupo de jovens. E foi algo que ficou marcado na minha história, né? Ficou marcado na minha vida, porque realmente eu vi o poder de Deus assim visível. E nós estávamos em família ali. Estava eu, meu irmão Gabriel, que é obreiro hoje, meu primo Leonardo, meu primo Rodrigo. E naquele culto, era um culto seccional de jovens. E todos ali estavam recém-batizados no Espírito Santo. E quando você é recém-batizado no Espírito Santo, a sua fé ela sobe 200% até 1000%, né? Você crê que tudo é possível. Você crê que tudo é possível. Se tiver morto ali, você ora e você crê que vai ressuscitar. Porque literalmente você agora está sentindo e sabe que está cheio do Deus que você só ouvia falar. E eu lembro que naquele culto a gente estava muito, muito animado assim. E foi até meio, não diria estranho, mas algo novo para a juventude. Porque a gente falava em poucas palavras em português e o resto era em outras línguas. A gente subiu falando em outras línguas, descemos falando em outras línguas, a gente estava sentindo Deus a 1000 por hora ali, movendo de uma tal forma. E eu lembro que aquele culto, os pastores responsáveis por aquele culto ali no Rio Preto, um culto seccional, permitiu que 4 jovens ministrassem numa noite. Foi como nós vimos na cruzada, o mesmo Espírito testificou, né? Isso lá em Rio Preto, antes de nós participarmos de uma cruzada. E meu primo veio e ministrou a primeira palavra, assim, uns 15 minutos, com muita autoridade, a igreja se incendiando da presença de Deus, aquele coral de língua estranha na igreja. E tinha uma moça, que ela estava bem na frente, assim, e ela tinha as mãos atrofiadas, as mãos assim, bem atrofiadas, e ela adorava com o espírito mesmo, sabe? Ela estava tão cheia de Deus, e algo começou a falar no meu espírito, que ela precisava ser curada. E por um instante ali eu esqueci ela, mas eu sempre observava ela no culto e ela estava muito cheia de Deus. Se alegrava bastante mesmo, se alegrava muito. E os meus amigos vieram ministrar a palavra, eu vim, nós pregamos sobre a promessa de Joel 2:28. Com toda a autoridade, força, começamos a falar sobre a promessa de receber o Espírito Santo e é o tema que eu particularmente gosto de ministrar muito. Gosto de ministrar muito. E naquele momento, todos ministraram e a igreja foi tomada da glória de Deus, assim. E eu lembro que eu tinha participado de um ceia, o primeiro ceia, e eu aprendi uma lição poderosa no ceia, sobre liberar o Espírito. Na época quem ministrou foi até o pastor Charles Robinetti, num seminário pela manhã, na escola bíblica, e ele estava falando sobre dons espirituais, a respeito de buscar com zelo os dons espirituais e sobre liberar isso. Mas tem algo que existe uma barreira no homem, no ser humano, que limita os dons espirituais. E essas barreiras habitam na nossa carne, que é o medo e a dúvida. O medo e a dúvida. E ele foi bem profundo nesse estudo, mas aquilo ficou no meu coração. E naquele momento que eu senti de Deus de descer do altar e orar por aquela jovem, o medo e a dúvida se manifestaram. E eu lembrei do pastor Charles. Falei, rapaz, é verdade. Eu fiquei com medo de descer e a dúvida de se ela fosse curada ou não. Ficou aquilo muito forte, né? E eu lembro quando o pastor Charles Rubinetti falou, quebre o medo e a dúvida, libere o espírito. Eu falei, meu Deus, eu preciso descer desse altar e orar nessa jovem. Eu lembro que eu desci, quebrei. Quando quebra, as portas se abrem assim. E naquele momento eu desci, cheguei ali com o espírito tão quebrantado, uma compaixão, e comecei a orar, né? Senhor, eu não sei o que tu queres fazer com essa jovem,
mas pela autoridade do teu nome eu libero o teu espírito, o teu poder sobre ela. Se são as mãos dela, cura ela essa noite. E eu lembro que eu vi brilho nas mãos dela. Acho que foi a primeira visão que eu tive no mundo espiritual. As mãos delas eram bem atrofiadas e eu vi como caísse um pozinho brilhoso assim sobre as mãos dela. E a mão dela começou a florescer assim. E aquilo incendiou a igreja. Aquilo incendiou o auditório assim, de tal forma que os irmãos pulavam, faltavam bater no teto. E aquilo foi um milagre que ficou marcado assim, sabe? Naquele lugar. Isso, e também porque eu estava com a minha família ali, com os meus primos, né? Pregando a palavra de Deus e vendo o poder de Deus realmente assim. Aleluia. Esse é um dos cultos que mais marcaram a minha vida, assim. Eu já ministrei em alguns lugares, né? Que depois que eu ministrei, eu falei, meu Deus, eu preguei nesse lugar. E assim, não com aquele pensamento assim, meu Deus, eu ministrando nesse lugar assim, né? Nunca pensei que ia ministrar nessa igreja, nessa convenção, nesse auditório, nesse culto distrital. E só mesmo Deus para fazer essas coisas na nossa vida, né? Já pregou fora do Amazonas? Fora do Amazonas, só no Pará. No Pará. Preguei a palavra de Deus no Pará, mas não, assim fora não. Não. Só aqui. Aqui é a terra do avivamento, né? Se existe um lugar que é bom de pregar a palavra de Deus, é aqui no Amazonas. É aqui no Amazonas. É verdade. Durante todo esse percurso, assim, já fluiu assim na tua mente de desistir? Tu já se deparou com alguma situação que, tipo, que te entristeceu? Sei lá, alguma coisa. Já pensou em desistir, largar tudo? É, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Sempre vem os pensamentos, né? Sempre vem os pensamentos. É por isso que é importante nós estarmos sempre conectados no Senhor, né? Eu tive uma experiência na minha cirurgia. Eu fiz uma cirurgia de apêndice. E nessa cirurgia eu pensei que ali eu iria morrer, né? É uma cirurgia simples, mas naquele dia o médico falou comigo, olha, eu não sei se ele falou aquilo para me fazer medo, né? Mas eu estava muito sensível sentindo a presença de Deus, sabe? E naquele momento eu comecei a refletir muito na minha história, na minha vida. Falei, poxa, será que eu preguei a palavra de Deus o suficiente? E eu ouvi a voz de Deus no meu espírito, naquela sala de cirurgia. Eu ouvi a voz de Deus no meu espírito. E o Senhor me fez uma pergunta. O Senhor ele fez uma pergunta e eu falei que não, Senhor, que eu queria fazer mais. Não, Senhor, eu preciso fazer mais. Preciso pregar mais, eu preciso evangelizar mais, eu preciso orar mais. E desde aí, depois que eu saí dessa sala de cirurgia, abriram a minha barriga assim, você tem a sensação de que a qualquer momento você pode morrer ali. Eu coloquei no meu coração que aonde eu fosse eu ia pregar com todas as minhas forças. Eu ia pregar até o último suspiro. E aonde o Senhor tem me levado, eu tenho dado o meu melhor, tenho pregado com autoridade, crendo que Deus pode operar realmente alguma coisa ali, e tenho ouvido alguns testemunhos do que Deus tem feito, né? Isso me motiva, assim, me motiva. Mas eu acredito que a vontade de parar sempre vem, né? Sempre vem. Sempre vem. Isso é visível na palavra de Deus quando nós olhamos, né? Vários homens que tiveram esse pensamento, né, de retroceder, de parar, mas continuaram, né? Homens que tiveram grandes experiências, né? Sim, sim. Elias também. Isso. Verdade. Também canta? Sim, eu hoje na igreja local, eu toco um pouquinho de teclado e canto também. E esse foi o meu primeiro chamado, na verdade. Foi o meu primeiro chamado. Do louvor. No louvor. Ministério do louvor. Foi o ministério de louvor. Nós fomos inspirados e impactados pela vida do pastor Paulo Rogério, que foi uma grande referência para nós. Na época que nós congregávamos no pastor Juvenal Galúcio, ele era um grande músico, ele era um grande baterista.
E, e eu olho para a vida dele assim e tiro muitas lições hoje a respeito do legado, né? Porque na mente dele ele estava só tocando alguma bateria, né? Mas ele estava levando uma geração de jovens até o altar do Senhor. Talvez ele não tinha essa ciência, né? Ele não tinha essa noção. Mas dali surgiram muitos músicos. E eu lembro que ele era o melhor baterista e a gente queria ser como ele, literalmente. A gente colocava as roupas parecidas, o cabelo penteado igual. E é por isso que hoje é muito importante nós termos isso na nossa mente, que tem muitas pessoas se inspirando-se em nós, olhando para nós e vendo, poxa, eu preciso ser que nem a irmã Silvane. A irmã Silvane tem um padrão de vida, de santidade, e te vê como uma coluna. Eu lembro que nós começamos a tocar bateria por ali, bem novo. Eu lembro que ele só deixava a gente tocar na escola dominical. E às vezes ele ia para a escola dominical, quase sempre, e a gente torcia para ele não ir para a escola dominical. E no Pastor Juvenal era tudo bem pontual. Sempre foi bem pontual. 8 horas começavam os louvores. E quando faltava 2 minutos, a gente, poxa, o Rogério não vem hoje. A gente vai tocar na escola dominical. Faltando 1 minuto, o Rogério vinha subindo as escadas, assim. Para a nossa alegria. Para nossa alegria. E ele tocava o culto e a gente ficava só na vontade. Mas ele foi uma inspiração na música. E nós crescemos tocando bateria, né? Adorando ao Senhor. E eu sou grato a Deus pela vida dele, por ter nos influenciado nesse ministério de louvor, na casa do Senhor, né? Porque muitos jovens hoje se inspiram em tantas outras coisas, né? Ah, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e não sonham com as coisas de Deus, né? E essa foi minha experiência na música. Eu cresci tocando com grandes músicos ali, irmão Jonas Máximos, um grande tecladista, e aprendendo bastante. Pretende ser um pastor um dia? É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Hoje eu vivo um ministério evangelístico bem limitado, devido ao trabalho, à faculdade. E eu quero estar na vontade do Senhor. Se essa for a vontade do Senhor para minha vida, eu quero sim ser um pastor. Na cruzada eu tive uma experiência muito forte a respeito do ministério evangelístico. Na última noite ali, eu sentei assim, eu estava bem cansado porque eu suguei tudo da cruzada. Eu não perdi nem um instante, nem um minuto. Eu estava ali no altar, estava pulando, estava perto ali, onde Deus estava operando, movendo. E eu fiquei bem cansado depois, porque todos os cultos eu fiquei em pé. Todos os cultos eu fiquei em pé. E no final eu sentei, acabou os louvores, os irmãos começaram a ir para casa a última noite. E eu bem cansado, eu fiz uma oração pedindo do Senhor, Senhor, esse evento foi algo maravilhoso, tremendo e algo histórico, mas eu quero sair daqui com uma unção diferente para me ministrar a sua palavra. Eu quero sair daqui com um toque diferente. Eu já pude sentir sua presença, me alegrei e comecei ali a chorar, né, quietinho no meu canto, bem na frente assim. E o pastor Bill Park, ele veio na minha direção com um terno aberto. E ele falou inglês comigo, falou que aquilo era uma parte da unção dele que ele estava deixando sobre mim, para um ministério evangelístico. E ele colocou o terno dele sobre mim e me abraçou como um filho ali, começou a chorar comigo. E até hoje eu estou com o terno dele. E aonde eu vou ministrar, eu tenho levado o terno do pastor Bill Park e tenho sentido assim um fluir de Deus mais forte do que antes, mais forte. Eu estive em Taquatiara alguns dias e num culto seccional de jovens, aproximadamente umas 300 pessoas ali, e eu estava com um terno, né? Assim, tipo, poxa, eu estou com uma unção do homem de Deus, né? Uma parte da unção dele. E no final nós ministramos ali, houve muitas curas, muita gente batizada no Espírito Santo. Estive também num culto distrital no distrito Rio Negro. Também Deus moveu de uma forma sobrenatural, assim.
literalmente, a palavra que o homem de Deus liberou sobre minha vida tem se cumprido. E até hoje estou com o terno dele lá em casa. Qual é a tua maior oração hoje? A minha maior oração, eu quero fazer parte do último avivamento que Deus vai operar. E eu sempre tenho orado isso. Senhor, eu quero fazer parte desse último avivamento, de alguma maneira, nem que seja para levar água para os homens de Deus. Eu quero estar envolvido no último avivamento. No último avivamento que Deus vai derramar sobre a terra. E para quem acompanhou a Convenção Nacional e acompanhou as ministrações, o pastor Stark falou algo ali poderoso sobre o que Deus falou com ele enquanto ele orava, que o avivamento que Deus vai derramar nos últimos dias vai deixar o avivamento da Rua Azusa lá embaixo, né? E eu acredito muito quando Deus ele fala com os homens de Deus. Eu acredito muito. Eu acredito muito. A cruzada, ela foi um divisor de águas para a igreja no Brasil. Ela foi um divisor de águas, porque foi um marco. Eu acompanho as cruzadas há muito tempo. Desde quando eu era bem jovem, eu já acompanhava as cruzadas online, né? Em Etiópia, no Paquistão, Bangladesh, Nova Papua Guiné, todos esses lugares, né? E a visão da cruzada sempre foi para o continente asiático e africano, que é a famosa janela 1040, né? Que é uma janela missionária, que eles levam o evangelho ali para aquela janela onde a igreja é perseguida, onde o evangelho é pouco propagado. E todas as cruzadas da nossa igreja, da UPC, sempre foi dedicada para a janela 1040, aonde Deus usou grandes homens de Deus, pastor Billy Cole, vendo mais de 400 mil pessoas receberam o Espírito Santo. E quando Deus ele fala algo, nós temos que acreditar, E eu até tenho um relato para contar a respeito disso, que o pastor Billy Cole, ele começou a falar que ele veria mais pessoas receberem o Espírito Santo do que os discípulos viram em Atos 2. Eles veriam mais pessoas e ele conta em algumas pregações que algumas pessoas até zombavam, né? Poxa, você vai ver mais pessoas. Em Atos 2 foram 3.000, mais na frente foram 5.000. E ele continua acreditando na palavra que Deus tinha falado para ele. Ele continua acreditando até que um dia Deus levou ele na Etiópia e ele viu 400 mil pessoas receber o Espírito Santo. Então, se Deus disse algo para você, você precisa acreditar até o final. Você precisa acreditar. Você almeja ser usado assim, ganhar milhares de almas? Você já se imaginou? Eu acredito que é a vontade de Deus salvar o máximo de pessoas possíveis. E Ele vai fazer isso nos últimos dias. Ele vai salvar o máximo de pessoas. E vai usar os seus servos para operarem nisso. A Bíblia diz em Timóteo que é o desejo de Deus que todo homem seja salvo. E o último avivamento é a última colheita, a última ceifa. É o momento em que Deus vai tomar mesmo das garras do mundo, do maligno, o máximo de almas possíveis. Eu acredito que nós temos que estar envolvidos nisso, né? Então é isso, irmão Eduardo Moisés. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E se inscreva no nosso canal Geração Unicista. Curta, comente e compartilhe. E é isso. Deus abençoe todos. Quer falar mais alguma coisa? Amém. Quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. É a primeira vez num podcast. Eu acredito que se houver uma segunda, nós vamos até caminhar um pouco melhor, né? Mas foi muito bom compartilhar algumas experiências pessoais e dizer para todos os jovens que estão nos assistindo que Deus tem um chamado para cada um de nós, um propósito, e que nós devemos encontrar esse propósito. E esse propósito ele só vai fazer sentido nas nossas vidas quando nós literalmente estivermos buscando a presença do Senhor em santidade, em oração e acreditando em avivamento. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Amém. É isso.